Está estudando para concursos da banca VUNESP, precisa revisar matemática para essas provas, provas de prefeituras, provas de outros órgãos? Vem comigo que a gente vai seguir a nossa jornada de questões resolvidas, trabalhando com temas essenciais da VUNESP, uma das bancas mais importantes do nosso país. Eu sou o Edu e nesse vídeo a gente vai trabalhar mais uma questão do tema porcentagem. Porcentagem que é um dos temas campeões na VUNESP, normalmente nas provas de concurso, também nas provas de vestibulares. Então vamos lá, vamos para a nossa lousa digital e começar a trabalhar essa questão. Então, na nossa jornada de questões resolvidas, estamos na nossa questão número 9. Vamos ler a questão juntos e começar a interpretar aquilo que está sendo pedido. Somente 3. Considere a seguinte informação apresentada em um portal de notícias online. E realmente, essa é uma notícia que saiu no G1 do Globo.com. Somente 13 em cada 10 domicílios na cidade de São Paulo ficam próximos de estações de metrô ou trem. Beleza, então essa é a primeira informação que ele deu. Aí ele fala, admita que o estudo tenha considerado que ficam próximos de estações do metrô ou trem apenas os domicílios da cidade de São Paulo com 1 quilômetro ou menos de distância de uma estação de metrô ou trem. Então ele está me dando uma informação adicional. Estar próximo de uma estação de metrô ou trem significa que a distância da casa, estação, ela é menor ou igual a 1 quilômetro, tudo bem? Aí ele segue. Se 3,5 milhões de domicílios da cidade de São Paulo ficam a mais de 1 quilômetro de distância de uma estação de metrô e trem, então tal estudo estima o número de domicílios na referida cidade em. Então, note que, nessa questão, ele menciona um critério. Qual é o critério? Ou esse domicílio está a mais de 1 quilômetro de distância ou a menos. Ele diz que se é menos de 1 quilômetro é perto da estação de metrô. Se é mais de 1 quilômetro é longe. Então, a gente vai criar esse critério e vai tentar entender isso na questão. Então, como eu falei, a gente tem os domicílios. Os domicílios são classificados em 2 tipos de domicílio. Os domicílios que estão perto do metrô e os domicílios que estão longe do metrô. Qual foi o critério que ele usou? Perto, menos de 1 quilômetro de distância, longe, mais do que 1 quilômetro de distância. Tudo bem? Aí o que ele falou? Que 3 em cada 10 domicílios na cidade de São Paulo estão próximos, estão perto. Então, se eu tivesse 10 domicílios, ele diz que 3 estariam perto e, portanto, 7 estariam longe. Tá? Então, a gente poderia escrever isso, matematicamente falando, como uma razão, né? Em cada 10, 3 estão perto e 7 em cada 10 estão longe. Como eu faço isso, Edu? Faz assim, ó. Você escreveria que 3 décimos dos domicílios estariam perto e 5 décimos dos domicílios estariam longe, perfeito? Só que ele falou que 3 milhões e meio de domicílios da cidade estão a mais de 1 quilômetro de distância, ou seja, esses são domicílios que estão na nossa classificação do longe, tá? Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever uma expressão matemática que é o seguinte, se eu pegar 7 décimos e multiplicar pelo número de domicílios da cidade de São Paulo, eu vou chegar em quem? Domicílios. Eu vou chegar no número dos domicílios que estão longe. Perfeito? Porque a gente viu que a cada 10, 7 estão nessa situação. E aí a gente já percebeu, né, que a gente tem algumas dessas informações. Esse número de domicílios que estão longe do metrô, ele deu 3,5 milhões. Então, eu posso descobrir este valor aqui, que eu vou chamar ele para ficar mais fácil de ND, número de domicílios total. Então, continuando a nossa continha aqui, a gente teria o seguinte. Então, 7 décimos vezes o número de domicílios, ND, seria igual a 3,5. Então, a gente teria o quê como conta, né? A gente poderia fazer a multiplicação aqui na parte de cima, mantendo o denominador. A gente teria 7ND dividido por 10 é igual a 3,5. E aí eu poderia passar este 10 multiplicando 3,5. Então, 7ND é igual a 10 vezes 3,5. Então, 7ND é igual a 35. ND vai ser igual
a 35 dividido por 7. Então, o ND, que é o número de domicílios, como o 3,5 são 3,5 milhões, eu estou colocando o valor aqui em milhões, então o resultado vai ser em milhões também. 35 dividido por 7 igual a 5 milhões de domicílios. Então, a gente partiu da relação que ele nos forneceu do número de domicílios, fração dos domicílios totais, são domicílios na condição longe, e chegamos ao número de domicílios totais, que é igual a 5 milhões. A alternativa correta, a letra A. Então veja que não é uma questão complexa, e muitas das questões de matemática envolvem a interpretação de texto. Então o que a gente está tentando trabalhar aqui na Jornada de Questões Resolvidas é exatamente isso. É mostrar para vocês que não é complicado, mas que você pode fazer um exercício e trabalhando isso questão por questão, ganhando essa prática, identificando o que está sendo dado, tentando estabelecer essas relações, e esse é o nosso papel aqui nesse processo. Então, a gente resolveu mais uma questão. Se você está se preparando para essas provas, fica atento que a gente vai ter outros tipos de conteúdo ao longo do tempo. A gente vai ter questões, correção de provas antigas, né, provas anteriores da VUNESP, para vocês terem noção mais ou menos do tipo de cobrança que é feito. A gente vai ter análises digitais específicos, então a ideia é trazer conteúdos que possam ajudar vocês a se prepararem de uma maneira mais eficiente para as provas da VUNESP. É isso. A gente fica por aqui e voltamos com mais uma nova questão da jornada de questões resolvidas posteriormente. Até lá!